Boa noite, galerinha que curte aviação, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex, sou ADM do canal e hoje eu tenho uma notícia para tratar com vocês. É que hoje caiu um helicóptero no Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, um Robinson 66 Turbine. Tá? Eu vou falar nesse vídeo sobre a ocorrência desse acidente, data, hora, informações sobre a aeronave, notícia, repercussão, envolvidos, entendeu? Situação das vítimas e tudo mais, tá? Antes de dar continuidade, eu gostaria de convidar você a considerar se inscrever no canal, deixar o seu like, caso o conteúdo lhe agrade, tá certo? E é isso aí, vamos continuar. Vamos lá, hoje por volta das 14 horas e 20 minutos, um Robinson R66 Turbine, um modelo novo da Robinson, tá? Ele decolou do aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Para quem conhece o Rio de Janeiro, fica no caminho entre o Leblon e a Zona Oeste, tá? Essa aeronave decolou às 14 horas e 3 minutos, ia fazer um voo panorâmico no Rio de Janeiro, concluiu um pedaço desse voo panorâmico e, sobrevoando próximo à Lagoa Rodrigo de Freitas, essa aeronave sofreu uma pane, segundo relatos, porque houve uma colisão com um pássaro e a aeronave acabou submergindo na Lagoa Rodrigo de Freitas com 5 ocupantes dentro, tá? Segundo todos os relatos, dentro da aeronave estavam o piloto e mais uma família daqui de São Paulo, de São Caetano do Sul, tá? Um casal, mais um filho e a namorada do filho. Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, todo mundo que estava dentro da aeronave foi socorrido e está bem, tá? Essa aeronave é um Robinson R66 Turbine, tá? Ela é uma versão bastante melhorada do Robinson 44, que eu não consigo considerar o Robinson 66 uma aeronave diferente da R44, tá? É uma aeronave que tem uma aviônica muito melhor, ela tem um componente de mecânico muito melhor, mas estruturalmente, ela seria, se eu fosse passar a analogia para um carro, ela seria um Gol, só que GTI. Basicamente é isso, tá? Essa aeronave foi fabricada em 2020, ela deu entrada com documentação no Registro Aeronáutico Brasileiro. Aliás, dados eu vou deixar todos eles aqui na descrição, tá? Essa aeronave foi fabricada em 2020. A data de entrada dela para essa empresa, ela está no dia 23 de outubro de 2020, tá? Como eu já havia informado, essa aeronave, ela cabe pilotos mais 4 passageiros e ela pode operar de forma intercambiável, porque tem empresas que utilizam essa aeronave até mesmo para carregar somente carga. Tá? O número de série dessa aeronave é 0990, ou seja, 990. Ela não é autorizada para voos IFR, então ela só voa VFR, mas faz VFR noturno, que é importante. Tá? Ela tá para uma empresa, a dona dela, tá? A dona é a Aéreo Recreio Escola de Aviação Limitada e ela é operada pela Ultra Pilots Táxi Aéreo, tá? Então ela é autorizada pela ANAC, ela tem no registro, no RAB dela, tem autorização tanto para voos de instrução, porque ela pertence a uma escola de aviação, e ela também tem autorização para táxi aéreo, que aliás era a utilização dela que tinha no momento, que ela faz voos panorâmicos. O certificado de aeronavegabilidade dela foi emitido dia 17 de novembro de 2020, e a verificação estava marcada para até o dia 13 de outubro de 2023 e toda a documentação dela está ok, tá? Essa aeronave, ela já estava fazendo hoje o seu 5º voo panorâmico do dia, tá? Eu fui verificar as informações nos sites de rastreio de aeronaves. Ela teve o primeiro voo que decolou às 10h15 da manhã de Jacarepaguá, fez a rota, tá? Essa rota é uma rota que custa aproximadamente R$ 2.500, R$ 2.600 para 4 pessoas, tá? Essa rota
Ele decola de Jacarepaguá. Para quem conhece o Rio de Janeiro, fica mais fácil eu explicar, tá? É um voo de até 30 minutos. Normalmente dura 20, 22, 25 minutos. Nunca dura 30 minutos, tá? Essa aeronave decola do aeroporto de Jacarepaguá. Ela sobrevoa o mar. Ela faz uma rota em linha reta até Copacabana, até onde é que a gente chama de Leme. Ela vai até o Leme. Aí ela faz o retorno, volta sobrevoando de novo Copacabana, tá? Aí ela sobe, passa por cima da Lagoa Rodrigo de Freitas, vai até o Cristo Redentor. Ela faz 2 retornos ao redor do Cristo Redentor, desce de volta pela Lagoa Rodrigo de Freitas, ou seja, quem tá de um lado vê o Parque da Catacumba, quando a aeronave sai de Copacabana, voa e vai sobrevoar até subir ao Cristo Redentor. Quando ela volta do Cristo Redentor, ela desce, e quem estava do lado de cá, à direita, passando e vendo o Parque Estadual da Catacumba, quando volta saboreando a vista do Jockey Club, e aí passa também já vistoriando com melhor detalhe, Rocinha, Vidigal, pontos turísticos bastante legais do Rio de Janeiro, tá? Aliás, um voo panorâmico adorável, diga-se de passagem, tá? Então, e depois dessa descida ela passa, né, voltando pela Lagoa Rodrigo de Freitas, ela faz uma curva direita e volta até Jacarepaguá. Beleza. Então, esse era o 5º voo do dia, tá? A aeronave decolou o primeiro voo às 10h15, pousou às 10h37. Depois ela decolou às 10h46, ou seja, 9 minutos depois, fez o mesmo trajeto, voltou, pousou às 11h08. Depois, 7 minutos depois, ela decolou novamente, fez um voo que durou das 11h15 às 11h36, isso tudo no horário de Brasília, tá? Depois ela decolou novamente meio-dia, fez o mesmo trajeto, voltou, pousou meio-dia e 24. Aí esse último voo, que talvez até tivesse mais voos depois disso, decolou às 14h03. Só que nesse caso aconteceu algo interessante. Primeira coisa, a consulta do Flight Radar apareceu para mim que o voo ele não tinha destino, partida Jacarepaguá, pouso Jacarepaguá. Para mim constava que o voo decolava de Jacarepaguá e pousaria no Santos Dumont, tá? Todavia, vamos lá, a aeronave decolou de Jacarepaguá, fez uma leve curva à esquerda, tá? Indo em direção ao mar, porque o aeroporto de Jacarepaguá não é tão distante assim do mar, não é tão próximo quanto Santos Dumont, porque Santos Dumont, quem conhece, é uma cabeceira na água, a outra também. Decolou, fez uma curva à esquerda em direção à praia, certo? Sobrevoou pelo mar até a entrada entre Ipanema e o Leblon. É o caminho que normalmente os helicópteros passam. Então ele fez esse caminho entre Ipanema e Leblon. Em vez de ir até a Rocinha, não, subiu direto para o Cristo Redentor. Lá fez o sobrevoo, tudo. Desceu de volta pela Lagoa Rodrigo de Freitas. Passou, sobrevoou novamente, né, por dentro do Leblon, né, entre a junção entre o Leblon e Ipanema. Quando ela já estava sobre a praia, ela retornou de novo, fez um outro movimento estranho. Eu vou ler, aliás, eu vou deixar a rota aqui embaixo na descrição. Fez um outro retorno estranho e rumou em direção à Lagoa Rodrigo de Freitas. E aí já nos trechos finais, a aeronave acabou submergindo, tá? Acabou ocorrendo a queda e a submersão. Testemunhas informaram ao pessoal da imprensa que a aeronave desceu girando em espiral na queda, o que é possível em caso de perda de controle da aeronave. O problema é que aqui em São Paulo, há 3 dias atrás, dia 19, ocorreu a queda de uma outra aeronave, não era uma aeronave tão pequena quanto um Robinson, tá? Era um Bell 407, aliás,
O vídeo eu vou deixar no card, tá? A aeronave, ela caiu. Testemunhas também informaram que a aeronave tinha descido girando. Depois passou vídeos na televisão que não. A aeronave simplesmente ela tentou fazer um pouso forçado e acabou conseguindo, só que acabou danificando bastante a aeronave, saiu o piloto e o copiloto machucado, tá? Com relação aos ocupantes desse avião de hoje, o casal, mais o filho e a nora, já existem os nomes dessas pessoas, tá? Já foram identificadas, como foi informado, são todos aqui de São Caetano do Sul, eles foram ao Rio de Janeiro para um casamento, mas eu preferi não identificá-los, não passar o nome das pessoas aqui, tá certo? E o piloto não, o piloto até agora na imprensa não tem nenhuma identificação a respeito da identidade dele. Sendo assim, eu queria passar alguns pormenores com relação a esse acidente, tá? Eu tenho muita desconfiança sobre aeronaves Robinson, tá? Se vocês forem verificar o índice de ocorrências de acidentes com Robinsons, principalmente os 22, eu não tenho tantas notícias de acidentes com Robinson 66, mas com Robinson 22 é uma coisa muito comum acontecerem pequenos incidentes e até pelo tamanho da aeronave, acidentes com fatalidades. Graças a Deus, até o que se diz, nessa colisão com o solo não teve nenhuma fatalidade. Mas assim, o Robinson, ele é bom porque realmente o custo de operação e de manutenção dele é muito baixo. Principalmente essas séries mais novas, que vem com a aviônica toda digital. Aliás, eu vou até procurar ver com os amigos que eu tenho, para ver se eu consigo gravar um vídeo tanto sobre o Bell 407 e também sobre o Robinson 66, para ver se eu consigo encontrar dessas aeronaves à disposição para gravar um vídeo mostrando como é por dentro, tá? Nesse caso eu preciso pormenorizar isso. Eu sou um pouco receoso com Robinsons, justamente porque eu acredito que como ele foi feito para ser uma aeronave de baixo custo, ele peca em alguns segredos de segurança, sabe? Não muito raro, um acidente com o Robinson se transforma em um acidente com fatalidades, tá? Basicamente é isso. Então, vamos ao fato desse acidente, tá? Explicação que teve até agora. A aeronave decolou de Jacarepaguá, ia fazer um voo panorâmico, acabou fazendo sobrevoo no Cristo Redentor, quando em determinado momento ela teve uma colisão com um pássaro. Segundo as informações, e acredito que os bombeiros, ao passarem essa informação, eles passaram através de informações do piloto, a aeronave colidiu com um pássaro que aparentemente colidiu com o rotor da aeronave, tá? Acabou causando dano e a perda de capacidade de voo da aeronave. Segundo as informações passadas pelo Corpo de Bombeiro do Rio, e a gente só vai saber daqui a algum tempo quando sair um relatório final do CENIPA, tá? E aí a aeronave precisou fazer a tentativa de pouso, e talvez por isso, quando ela retornou, passou pela praia, e aí ela voltou em direção à Lagoa Rodrigo de Freitas, ou seja, sobrevoou a lagoa pela terceira vez, talvez tenha sido nisso, porque ao lado do Jockey Club, na verdade tem dois helipontos. Tem o heliponto mesmo da Lagoa Rodrigo de Freitas e naquele mesmo setor tem um heliponto da Helisul. Então talvez a aeronave tenha tentado autorização para pouso nesses helipontos e não conseguiu. Lembrando que também o Rio de Janeiro hoje, conforme até o vídeo que eu vou deixar no canal, o link do vídeo, as câmeras ao vivo do aeroporto de Santos Dumont, e a Lagoa Rodrigo de Freitas ela não está tão longe do Santos Dumont assim, em linha reta que eu falo, como é que eu posso explicar? O tempo não estava bom no Rio de Janeiro, estava em chuva, desculpe-me, visibilidade deteriorada e tudo mais. Então, assim,
são só complicadores para a operação de uma aeronave. Eu estava assistindo o vídeo do Aeroporto Santos Dumont, a live do canal Aviation TV. Aparentemente, assim, no momento não estávamos com chuva, mas ainda estávamos com tempo feio, nublado, com visibilidade até ok, mas, sabe, um quadro que poderia se deteriorar ou melhorar muito rápido. Talvez isso também tenha acabado impedindo o pouso no heliponto, ou talvez até mesmo a situação de navegabilidade, né, a capacidade de pilotagem da aeronave tenha se deteriorado conforme algum sistema ou outro vai apagando. Afinal de contas, o Robinson é uma aeronave monomotor, tá? Então, assim, a gente precisa realmente de depor posteriormente um relatório preliminar, ou até mesmo, dependendo de como for, quando sair o relatório completo, saber exatamente o motivo pelo qual a aeronave não conseguiu pousar no heliponto da Lagoa Rodrigo de Freitas, tá? Porque estava perto. A aeronave caiu, se a Lagoa Rodrigo de Freitas deve ter 500 metros, 600 metros de largura, talvez até mais, mas a aeronave caiu muito perto do heliponto. Talvez uma outra aeronave estivesse decolando, possivelmente, pode ser, mas a aeronave não conseguiu chegar no heliponto e por isso ocorreu a queda na lagoa, tá certo? Ademais, eu vou ficar atento às informações que forem chegando e qualquer novidade eu vou acabar lançando um vídeo aqui falando com vocês a respeito, tá certo? De toda forma, eu gostaria de agradecer a atenção, novamente pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, tá certo? Um forte abraço e bons voos!